Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar sobre teorias. Sim, eu vou falar sobre teorias porque muitas teorias ao longo da história foram formuladas por cientistas, mas nós, ou seja, você e eu, podemos acreditar nessas teorias como se elas fossem verdades absolutas? É claro que não, porque essas teorias não passam de teorias. Elas são teorias que não são comprovadamente verdades. E é isso que nós devemos entender. Porque quando nós entendemos que as teorias não são verdades absolutas, nós, com certeza, nunca mais vamos confiar em teorias, e sim na verdade. E é isso que nós devemos entender hoje, para que possamos confiar na verdade. Porque a verdade estabelecida é algo que nós podemos confiar, é algo que nos traz segurança, certeza e convicção. A verdade é comprovada por fatos reais. E isso nós podemos perceber. Então, é isso que nós devemos entender e não ficar substituindo a verdade por teorias, que são coisas sem fundamento algum, que são coisas que não podem ser provadas por fatos concretos e reais que nós podemos entender. Então, isso é algo muito grave quando alguém começa a acreditar e confiar em teorias. Isso é algo muito grave, afeta a vida da pessoa. Ela não, quando uma pessoa acredita em teoria, ela não está se situando na realidade, na verdade. Ela está se situando em fantasias, em coisas que não se podem provar de forma concreta. E esse é o erro que muitas pessoas estão caindo hoje em dia. Aliás, já vem caindo nisso há muitos séculos. Então, se a humanidade hoje chegou a esse ponto, isso significa que a maioria das pessoas hoje já não sabe o que significa verdade, porque começou a se basear e a confiar apenas em teorias que não trazem verdade alguma. E quando a pessoa acredita naquilo que não é verdade, ela está acreditando em mentiras, em sofismas, em raciocínios falazes, usados de forma científica, digamos assim, para legitimar as teorias, que muitos foram condicionados a isso. Muitas pessoas foram condicionadas por essas teorias e dão mais valor a essas teorias do que a própria verdade em si. Então, dá para você perceber a gravidade dessa situação causada pelas teorias na vida das pessoas. Muitas pessoas, por causa disso, se desviaram da verdade. Foram pervertidas, tiveram a mente corrompida por causa dessas teorias absurdas que só levaram a humanidade a se afastar da verdade. Mas a verdade continua sendo verdade, que é muito superior a qualquer teoria que possa existir. E é isso que nós deveríamos nos conscientizar, porque somos pessoas racionais, somos pessoas que têm discernimento para discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Nós conseguimos pensar, nós conseguimos raciocinar, refletir. Nós conseguimos fazer isso, porque essa é a verdade tanto para você quanto para mim, que nenhuma teoria pode invalidar isso em tempo algum. Então, eu estou aqui tentando incentivar, encorajar, estimular você a pensar por si mesmo, a entender a verdade, porque a verdade é algo que nunca vai mudar. Ela não varia em tempo algum. Ela não tem sombra ou variação de mudança em tempo algum. Ela vai continuar sendo a mesma, eterna.
para que possamos conhecer a verdade como ela é. E quando conhecemos a verdade que nós conhecemos, ela nos leva a combater as teorias falsas que não se podem comprovar com fatos concretos e reais, com provas concretas e reais. Então é isso que nós devemos entender, porque a palavra teoria significa adivinhações, significa as simples conjecturas a uma opinião ou uma especulação que não precisa se basear em fatos reais e concretos e não precisa fazer predições testáveis para se enquadrar. Então, um ser humano consciente, um ser humano sensato, um ser humano prudente, um ser humano sábio, como você e eu, poderíamos acreditar em algo que não precisa se basear em fatos reais e concretos, que são as teorias? Será que nós iríamos nos fundamentar em algo que não precisa se basear em fatos reais e concretos e não precisa fazer predições testáveis para se enquadrar? Será que nós poderíamos acreditar nisso? Nessa fantasia ilusória que foram criadas por homens ao longo da história para nos enganar? Será que deveríamos fazer isso? É claro que não. Porque se fizermos isso, estaremos caindo no engano, numa mentira. Então, não podemos aceitar essas teorias que não se podem comprovar. Isso seria da nossa parte uma ignorância brutal, um erro fatal para um ser humano consciente que sabe pensar, que sabe raciocinar, que consegue entender as coisas claramente. Então, acreditar nessas teorias, entre as quais eu vou citar aqui algumas, talvez sejam as mais famosas, acreditar na teoria da evolução das espécies, acreditar na teoria do Big Bang, acreditar na teoria da relatividade e acreditar na teoria da gravidade, seriam de nossa parte um erro, porque nenhuma dessas teorias se pode comprovar com provas reais e concretas que elas existem, que elas são de fato verdade. Nenhuma delas. Todas são teorias por causa disso, porque não se pode comprovar. Por mais que você estude, por mais que você faça experiências, por mais que você tente, de alguma forma científica, comprovar que essas teorias são reais, com provas concretas, você não vai conseguir nunca. É impossível, porque elas não passam de teorias. E teorias por si mesmas, elas não podem se sustentar por causa disso. Elas só ficam nesse campo da especulação. Não são coisas reais. E é isso que nós devemos entender. Mas as provas reais e concretas são diferentes das teorias. Aquilo que se pode comprovar com provas reais e concretas, de forma que você possa ver, perceber e notar com os seus próprios olhos, isso sim é o que nós devemos acreditar de forma absoluta, com certeza e convicção, porque isso são coisas reais que nós podemos comprovar com os nossos próprios olhos. E o texto que eu vou ler aqui agora fala exatamente sobre essa questão, que muitas teorias hoje escondem, acobertam a verdade, para que você não conheça a verdade por si mesmo. Porque se você conhecer a verdade por si mesmo, você nunca mais vai querer saber de teorias nenhuma, de qualquer uma teoria. Porque todas elas não se podem comprovar em tempo algum. Nenhuma delas foi comprovada em tempo algum. Essas que eu falei aqui, por exemplo, não foram comprovadas, são apenas teorias. Só servem para o papel, mas na prática não funciona. Não podem ser provadas na prática. Mas o texto que eu vou ler aqui agora vai falar um pouco a respeito disso. Vai falar contra essas teorias. E esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos.
está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, essas teorias não seriam coisas que estariam detendo a verdade pela injustiça? E a injustiça que não seria o caso, no caso, essas teorias que servem para deter a verdade, encobrir a verdade, não fazer com que a verdade seja revelada ou seja conhecida por você e por mim, por todas as pessoas? Não seria esse o objetivo dessas teorias? Deter a verdade, para que as pessoas não conheçam a verdade, e sim apenas teorias, e confiem nas teorias como se fossem verdades? Com certeza seria isso. E se esse for o caso, e é o caso, então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, desses homens que criaram essas teorias, para deter a verdade. A ira de Deus se revela do céu contra eles. Está se revelando agora, e vai se revelar para sempre, porque eles estão detendo a verdade, detendo algo que Deus criou para ser conhecido por você e por mim. Deter a verdade é algo que Deus não aprova da parte de nenhum desses homens. Principalmente esses homens que criaram essas teorias, que são coisas absurdas, que não podemos aceitar. Mas ele continua dizendo mais: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, para todos os homens que viveram na história do mundo, principalmente os cientistas que criaram essas teorias, o próprio Deus se manifestou entre eles. O que de Deus se poderia conhecer para esses homens, o que de Deus poderia conhecer, o próprio Deus lhes manifestou. O próprio Deus fez com que isso fosse manifesto a todos eles. Porque o próprio Deus lhes manifestou isso. Então, todos os cientistas hoje, e principalmente esses que criaram essas teorias, Deus lhes manifestou de alguma forma. Deus se fez conhecer a eles de alguma forma. E com certeza eles conheceram. Mas eles, de certa forma, não deram valor a isso aí. Não deram importância a esse conhecimento que o próprio Deus lhes manifestou. Esse foi o erro deles. Aí ele continua dizendo aqui: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, isso que eu estou dizendo aqui, isso que está escrito, não é teoria. É algo que se pode comprovar, é algo que se pode ver. Você pode ver os atributos invisíveis de Deus, você pode ver o seu eterno poder, você pode ver a própria divindade de Deus, porque isso, claramente você reconhece isso, de forma clara, simples, sem impedimento algum. Você consegue conhecer isso aí. Você consegue reconhecer os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e também a sua própria divindade. Você consegue reconhecer isso. Você consegue olhar, perceber. Você consegue notar. Com seus próprios olhos você consegue fazer isso. Não precisa de ciência alguma. Então, essas coisas claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos. De que forma você percebe isso?
É pela ciência? Não, é pelos seus próprios olhos, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por meio de todas as coisas que foram criadas, que você pode olhar e ver a hora que você quiser, você pode reconhecer que Deus é o Deus vivo. Você pode reconhecer Deus. Isso é um fato real que você pode ver por provas concretas. As provas concretas são aquilo que você consegue ver. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso você consegue ver todos os dias. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, aqui ele está afirmando. Isso não é uma teoria, é um fato, é algo real. Ele está afirmando que eles têm conhecimento de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Fizeram ao contrário disso aí. Porque ele diz aqui, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, que são raciocínios falazes, raciocínios inúteis, raciocínios que são falhos, raciocínios científicos. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração dessas pessoas são insensatos. Não tem sensatez alguma no coração deles. Isso não é uma teoria, isso é um fato, é comprovado. É uma prova concreta de que eles fizeram teorias que não se podem comprovar, porque são teorias baseadas em raciocínios falazes. Isso que nós devemos entender. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Não, isso aqui é a parte ali. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha aí. Então, quando eles se inculcaram por sábios, por serem cientistas, né, e criaram essas teorias, eles se tornaram loucos, porque fizeram tudo errado. Fizeram essas teorias de propósito, digamos assim, para que a verdade não fosse revelada, para encobrir uma verdade. E é essa verdade que as teorias estão encobrindo é que nós devemos conhecer, assim como eles conheceram também. Mas não deram graças àquilo que eles conheceram, não glorificaram a Deus em tempo algum. Então, isso que eu li aqui é algo certo que nós devemos entender, essa questão sobre essas teorias. Então, isso é algo muito sério e importante, que nós não deveríamos dar valor às teorias, porque não se pode comprovar. Mas aquilo que nós podemos conhecer de Deus através da criação, isso sim nós podemos comprovar, nós podemos perceber, nós podemos conhecer. Então isso é algo provado, isso é algo literal, que acontece mesmo. Mas as teorias são coisas sem fundamento, são teorias que só ficam no papel, na prática não funcionam, não tem como ser comprovadas com provas concretas e reais, de forma que não tenhamos dúvida. Então, esse é o mal das teorias. Mas a realidade, a verdade, ela nos conduz à verdade. A própria verdade nos guia a toda a verdade. É a verdade que nós devemos conhecer. Quando conhecermos a verdade de fato, nunca mais iremos querer saber de teorias em tempo algum. Porque a verdade vai ser algo muito superior às teorias. E é isso que nós devemos dar valor, ter esse interesse, essa vontade de querer a verdade. A verdade é aquilo que pode nos libertar das teorias. Então queira a verdade para si, assim como
eu também tenho que querer a verdade para mim. É isso que nós devemos fazer. Então eu espero que essa mensagem possa servir de esclarecimento para muitas pessoas. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.